Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Abram a apostila de português na página 57. Então, na última aula, vocês conheceram, né, a respeito de verbete no dicionário e o verbete na enciclopédia, tá? Tia Carol vai ler aqui para vocês. Ficou curioso? As enciclopédias foram escritas para agrupar o conhecimento acumulado pelos humanos ao longo da história. Que tal pesquisar outros verbetes de enciclopédia e saber mais sobre vários assuntos? O site da Britânica Escola conta com espaço para busca de A a Z, videoteca, sessões específicas para você pesquisar biografias, explorar o Atlas Mundial e descobrir o Brasil. O site também tem jogos com atividades para aprender e se divertir, disponível em e aqui, pessoal, tem o site. Vocês podem anotar esse site, né, numa agendinha, num caderno aí que vocês têm de anotações, né, para consultar também em outras oportunidades. Então, vamos lá, pessoal, momento da ortografia. Palavras com a terminação são, com cedilha, só o S e com dois S's, tá bom, pessoal? Se as dúvidas ortográficas são comuns quando o som das palavras é parecido, imagine quando o som é o mesmo. É o que acontece com palavras terminadas com são e são, porém escritos de formas diferentes, né? Com cedilha, com um S e com dois S's. Você já teve dúvidas se uma palavra é escrita com cedilha, S ou dois S's? Nesta unidade, vamos estudar regras ortográficas para ter mais certezas que dúvidas em relação à grafia das palavras. Lembre-se de que você pode sempre resolver suas dúvidas de grafia consultando um dicionário. Então, pessoal, ficou na dúvida, né? Vocês podem consultar o dicionário. É importante que vocês já façam a correção, né? Ficou na dúvida ou quer apenas conferir se escreveu corretamente? Usem o dicionário, tá bom? Então, palavras com a terminação são com cedilha. Leia o verbete a seguir para conhecer a primeira regra de escrita de palavras terminadas em são. Então, pessoal, já sabemos que tem mais de uma regra. Aqui veremos a primeira, tá bom? Então, nós temos aqui o verbete inauguração. Tudo bem? Já está aqui separado em sílabas, né? E tem aqui a classe gramatical SF, que vocês já sabem, substantivo feminino. Muito bem. Vamos agora ler a acepção, que é o significado do verbete, ação ou resultado de inaugurar. Então, vocês já sabem que inauguração é uma palavra derivada, ela vem de outra palavra, tudo bem? Vamos aqui à primeira pergunta. Qual é o significado apontado nesse verbete? A tia Carol vai fazer essas perguntinhas aqui, pessoal, de introdução do conteúdo junto com vocês, tá bom? Então, aqui nós não temos o significado? Muito bem. Esse significado aqui, inauguração, como que nós podemos escrever o significado do verbete aqui, pessoal? Nós podemos escrever, então, que inauguração, ação de inaugurar. Perfeito? Escrevam na apostila de vocês também. Vocês percebem isso? Então, inauguração, qual é o significado apontado aqui? Ação de inaugurar. Muito bem. Aqui nós já temos, então, pessoal, a primeira regra do uso, tá? Do são com cedilha. A terminação são é utilizada em substantivos derivados, como aqui no caso inauguração, de verbos que indicam ação. Qual que é o verbo aqui, pessoal? É inaugurar. Inaugurar indica uma ação, não indica? Por exemplo, uma loja será inaugurada. É uma ação inaugurar a loja, abrir a loja para o público, né? Como o verbo indica ação, então a terminação é com cedilha. Essa é a primeira regra, perfeito? Quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados? Aqui já está falando para vocês que essas palavras aqui em negrito, elas derivam de outra. Temos que responder qual que é essa outra, né? Que nós chamamos de palavras primitivas. Retenção. Qual será que é a palavra primitiva de retenção? Muito bem, pessoal, é reter, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui as
As palavras primitivas são reter e contorção. Muito bem, contorcer, respectivamente. Então, a resposta é assim: as palavras primitivas que deram, então, origem a esses substantivos derivados, né, são reter, olha, reter, derivado aqui, retenção, e contorcer, que derivado é contorção, respectivamente. Ou seja, primeiro eu respondi do retenção, que é reter, e depois de contorção, que é contorcer. Tudo bem? Nessa sequência, respectivamente. Perfeito? Olha aqui a regrinha. A terminação "são" é utilizada em substantivos derivados de verbos terminados em ter, olha aqui, reter, e torcer, contorcer. Então, é importante vocês saberem disso. Se o verbo terminar em ter ou torcer, como esses exemplos, a terminação da palavra é com cedilha. Tudo bem? Você lembra o que são palavras cognatas? Vocês já ouviram falar sobre isso, pessoal? São aquelas que pertencem a uma mesma família de palavras por apresentarem o mesmo radical. Vamos então aqui aos exemplos. Escreva uma palavra cognata, ou seja, da mesma família, que tem o mesmo radical, terminada em "são", com cedilha, de cada um destes substantivos. Então, eu tenho aqui canto, redator e construtivo. Quais palavras, pessoal, da mesma família que nós podemos escrever aqui, né, que tem o mesmo radical, tudo bem? Desses substantivos, o que vocês acham? Pensem um pouquinho aqui. Estou dando um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Pausem o vídeo. Escreva uma palavra cognata terminada em "são" de cada um destes substantivos. Nós temos canto, agora eu preciso transformar, né, esse substantivo com a terminação "são". Tenho redator e construtivo. Vamos lá, então? Quais são essas palavras? Canto. Muito bem, Júlia. Canção. Perfeito. Manu, você, redator. Isso mesmo, redação. E agora vou chamar Gustavo. Construtivo. Isso, Gu. Construção. Percebem? Todas essas palavras terminadas, então, em "são", pertencem à mesma família, né? Com o mesmo radical, olha, can, redar, constru, percebem? E depois só foi acrescentado o sufixo "são". Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, a terminação "são" com cedilha também é utilizada em substantivos cognatos de palavras terminadas em "to", que é canto, tor, redator, e tivo, construtivo. Aqui, pessoal, alguns exemplos, tá bom? Mas destaca aqui para vocês, então, que se as palavras terminarem em to, tor e tivo, vocês vão usar o "são", tá? Para colocar na terminação. Tudo bem? Vamos agora conhecer as palavras com a terminação "são", mas agora com apenas um S. As palavras que acabam com "são" dependem da terminação do verbo do qual derivam. Então, vai depender do verbo, tudo bem? Quais são as palavras primitivas, ou quais são os verbos dos substantivos derivados expulsão, pretensão e reversão, tá? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Pensaram? Então, vamos lá. Ramona, qual é a palavra primitiva do substantivo derivado expulsão? Muito bem, Ramona. Expelir. Atenção aqui, hein, pessoal. Escreve com X.
tá bom? Muito bem. Pietro, você, diz para a tia Carol, qual é a palavra primitiva do substantivo derivado pretensão? Muito bem, pretender. E agora, Isadora, qual é a palavra primitiva do substantivo derivado reversão, Isa? Responde para nós. Aê, reverter, respectivamente. Conseguem perceber então, pessoal? Olha aqui. Então, a palavra primitiva, expelir. A derivada, expulsão. Primitiva, pretender. A derivada, pretensão. A primitiva, reverter, e a derivada, reversão. Nessas situações, utilizamos o são com apenas um S. Vamos aqui, então, agora a regrinha. A terminação são é utilizada em substantivos derivados de verbos terminados em pelir, olha aqui, ó, expelir, ender, pretender, everter, reverter. Tá? São alguns dos exemplos, pessoal. É importante agora vocês saberem da regrinha. Tudo bem? E palavras com a terminação são com dois S's. As palavras que acabam com são também dependem da terminação do verbo do qual derivam. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados admissão, progressão, concessão e repercussão? Tudo bem? Aqui pergunta a palavra primitiva. Essas sabemos que são as derivadas, né? Que vieram de outras palavras primitivas. Aí vai depender da terminação do verbo. Então, vamos pensar em verbos, tá? Aqui temos admissão. Qual será que é o verbo? A palavra primitiva. Vão pensando aí. Guilherme, responde para nós. Palavra primitiva do substantivo derivado admissão. Qual que é? Pensa no verbo, Gui. Muito bem, admitir. Isso mesmo. Kathleen, você. Progressão. Pensa na palavra primitiva, no verbo. Isso, progredir. Muito bem. Ana Carla, e concessão? Conceder. Perfeito. E para finalizar, Marcela, repercussão. Qual que é o verbo? Ema, repercutir. O que vocês conseguem perceber aqui? São verbos, né, pessoal? Sempre pensem no infinitivo. Ar, ir. Tudo bem? Palavra primitiva, admitir. Substantivo derivado, admissão. Palavra primitiva, progredir. Substantivo derivado, progressão. Aqui nós temos palavra primitiva, conceder, e a derivada, concessão. Primitiva, repercutir, e a derivada, repercussão. Percebem isso? Ótimo, então, pessoal. Olha o que a tia Carol preparou para vocês, tá? Coloquei aqui no Word um resumo, então, das regrinhas. Com essas terminações, com as regras que tem aí na apostila, vocês podem imprimir essa folhinha, tá bom? E usar essa folhinha, que é um resumo, para a realização das atividades de hoje. Depois vocês guardem essa folhinha na pasta para usar no próximo ano, tudo bem? Então, aqui é o resumo. Olha, quando que usa o são com cedilha, vimos que tem 3 regras. O são com apenas um S, com 2 S's. E aqui a dica, pessoal, muito importante, tá bom? Tenham sempre isso aí, olha, na cabecinha de vocês. Consulte um dicionário. Lembre-se de que você pode sempre resolver suas dúvidas de grafia consultando um dicionário. Então, pessoal, usem e usem muito para que vocês possam cada vez mais compreender a forma, né, a grafia correta das palavras. Estou colocando no plural esse arquivo para que vocês possam consultar. Vamos então às atividades de hoje, pessoal. Muita atenção.
No finalzinho da página 58, vocês têm o jogo rápido, tá? Aponte o substantivo derivado dos verbos a seguir. Então, aqui vocês têm os verbos. Olhem, prestem atenção nas terminações. Ar, ir, tá? Está pedindo para vocês escreverem aqui o substantivo que deriva, então, dos verbos, tá? Vocês precisam escrever aqui, tá? Substantivo derivado que termine com são. Agora, vocês já sabem das regrinhas e vão escrever corretamente aqui, se é com cedilha, com S só ou com 2 S's, tá certo? Número 2, cite um substantivo cognato, então, da mesma família, né, que tem o mesmo radical de cada palavra a seguir. Eu tenho aqui delator, intuitivo e ato. Vocês também viram aqui, pessoal, as regrinhas, tá? E vão escrever, então, o substantivo cognato. Façam com bastante atenção. Vocês podem consultar, pesquisar a respeito para fazer direitinho, tá certo? Na página 59, diz assim, no material de apoio, então lá na página 11, há um jogo da memória para você praticar as regras ortográficas, estudadas e se divertir ao mesmo tempo. Para deixar o jogo mais interessante, o jogador só pode ficar com o par de cartas se acertar a regra das palavras terminadas em são. Tudo bem? Então, vocês vão recortar as cartelinhas, né? Virar, vocês já sabem como que faz no jogo da memória. Vocês só vão poder ficar com o par das cartas se acertar a regra, que são essas que a tia Carol colocou ali para vocês no resumo, que acabei de mostrar, tá bom? Vocês podem, inclusive, né, jogar aí em família, deixar a folha, né, na mesa para que os participantes possam também ter acesso à informação, porque vocês estão assistindo a aula, vocês que vão praticar as atividades, os pais, né, quem estiver aí com vocês, não estão vendo esse conteúdo. Então, deixem essa folha, né, para que eles possam consultar. E vocês podem tentar resgatar o que vocês aprenderam na memória, tá? E usem também a folhinha como uma fonte de consulta. O importante é que vocês compreendam, tudo bem? Na página 65, quero que vocês façam as atividades número 3 e 4. Por que o substantivo denominação termina com o sufixo são, com cedilha, e não com são ou são com 2 S's? Vocês precisam agora explicar o porquê, tá bom? Analisem bem essa palavrinha. 4. Dê o substantivo derivado do verbo alimentar, justificando sua terminação. Fácil essa, hein, pessoal? Qual que é o substantivo derivado, né, do verbo alimentar, pessoal? E você sempre tem que pensar nessas terminações, que é o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Mas vocês vão justificar a terminação que vocês colocarem aqui, tá? Se vocês colocarem que o substantivo derivado termina com cedilha, vocês vão justificar o porquê do cedilha. Se for com S só, a mesma coisa, ou com 2 S's. Justificar a terminação, não esqueçam, tudo bem? Para finalizar as atividades de hoje, na página 66, número 6. Complete o quadro a seguir com os substantivos terminados em são, com cedilha, de acordo com as regras ortográficas estudadas, considerando as palavras abaixo. Vocês têm essas palavrinhas e vocês precisam agora colocar elas dentro do quadro, tá? Analisando aqui, então, as regras do uso do são com cedilha. Está na folhinha lá, pessoal, tá? Substantivos derivados de verbos que indicam ação. Quais aqui, né, que são verbos que indicam ação? Aí vocês vão colocar aqui. Substantivos derivados de verbos terminados em ter e torcer. A mesma coisa, analisem todas as palavrinhas. E, por último, substantivos cognatos de palavras terminadas em to, tor e tivo. E coloquem aqui também as palavras para completar aqui, tá certo? Número 7, complete as palavras a seguir com o sufixo são, com um S ou com 2 S's. Lembrando que o sufixo ele vem no finalzinho da palavra, tá? A princípio, pessoal, preencham da forma como vocês sabem, né, que é a grafia correta dessas palavras. Depois, vocês podem consultar no dicionário,
tá? Antes de enviar para a tia Carol. É importante que vocês façam essa correção para cada vez mais fixar o conteúdo. Tudo bem, pessoal? Olha, vocês têm várias atividades para praticar, né? O uso da ortografia que vocês aprenderam hoje. Façam com calma, com atenção, tá bom, pessoal? Usem aquela folhinha como um apoio, como fonte de consulta, vai ajudar bastante vocês. E assim que vocês finalizarem, vocês enviam para a tia Carol para correção, tá certo? Até a próxima aula. Bom trabalho a todos vocês. Tchau, pessoal!